Direto da redação. 2h38. O Brasil ainda tem 14 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais, segundo os dados mais recentes da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008. O estudo foi divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira que passou e tem informações referentes ao ano de 2008. Vamos falar um pouquinho mais sobre o analfabetismo no Brasil com o professor Geraldo Almeida, da Universidade Federal do Paraná. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Obrigada pela gentileza dessa entrevista, professor. Não tem que agradecer, é um prazer. Obrigada. Professor, de acordo com essa pesquisa aqui da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, de 2008, o analfabetismo caiu aqui no Brasil, isso é verdade, mas ainda é maior que no Zimbábue. Essa notícia chama um pouco a atenção, né, professor? Sim, na verdade a gente tem que considerar algumas situações, né? No período de 10 anos, se pegarmos aí do ano 2000 em diante, o Brasil diminuiu na média de 30% para 5%, 6% em algumas regiões do país. Então, isso é uma diminuição enorme em se tratando de um país que tinha 10 anos atrás 30% em média da população analfabeta. Só que o que acontece, e que eu acho que é importante ressaltar, que nós ainda temos na região norte e nordeste do país uma média de 25%, 26% de analfabetos. Então, ou seja, se em 10 anos foi possível diminuir a média nacional de 30% para 5%, por exemplo, na região sudeste ou 7% na região sul, em média, por que é que isso também não foi possível na região norte e nordeste, que apresenta ainda índices superiores a 25%, né? Então, no resultado geral, o Brasil ainda fica atrás de alguns países, justamente porque as regiões mais longínquas do país ainda não são assistidas por programas, né, diários a respeito de alfabetização. Agora, professor, na opinião do senhor, até pegando como gancho essa questão do norte e nordeste, né? O senhor até ilustrou dizendo que são índices superiores a 25% da população que são analfabetos, né? Na região norte e nordeste aproximadamente. Sim. Por que não existe um programa nacional para que se alfabetize essas pessoas? Quer dizer, alfabetizar não demanda muito dinheiro, né, professor? Então, veja assim, muito, muito bacana essa observação, até para quem está nos ouvindo, pensar o seguinte: Cuba é o país que tem a menor taxa de analfabetismo entre todos nós latino-americanos. E o que é que Cuba tem de sucesso em relação aos outros países? Cuba tem um programa de alfabetização que até tem um nome bem interessante, que é Sim Eu Posso, né, o programa de lá. Seria mais ou menos como o nosso EJA aqui ou o nosso antigo Mobral no Brasil. No entanto, esse programa em Cuba, ele funciona via rádio. Ou seja, as pessoas podem estar numa região muito distante, no entanto, elas são alfabetizadas via programas de rádio. Então, foi justamente esse programa que se chama Yo Si Puedo, que é esse programa do governo cubano, que alfabetizou também os governos, a população tanto da Venezuela quanto da Bolívia. No ano passado nós tivemos aí a declaração, claro que a gente tem alguns questionamentos ainda, mas a Venezuela e a Bolívia se declararam zona livre de analfabetismo justamente porque se utilizaram dessa metodologia que alfabetiza via rádio. E nós temos essa metodologia no país, né? Você veja, 98% dos municípios brasileiros são cobertos pela televisão e 98% também são cobertos pelos rádios. Então, ótimos programas de alfabetização poderiam usar esses dois suportes e chegar a resultados parecidos como esse de Cuba ou da Venezuela ou até mesmo da Bolívia. Nem que fosse para fazer alguns minutos, nem que seja um quadro de 15 minutos para ensinar a população a ler e escrever, né, professor? Exatamente, porque uma coisa que é muito importante também, quando nós tratamos de alfabetização, é que assim, a alfabetização ela não está condicionada à escrita. Por isso que um programa de rádio ajuda na alfabetização, porque a alfabetização é um processo cognitivo, né? Para o telespectador comum nos entender, pensamos o seguinte: o indivíduo que não tem as duas mãos, não tem os membros superiores, como que ele faz? Ele nunca é alfabetizado? É óbvio que sim, né? Ele é alfabetizado, há métodos para se alfabetizar a partir da oralidade. E a escrita advém a partir do momento que o indivíduo reconhece esses signos na leitura, né? Então, é possível alfabetizar no rádio, e a escrita, que demora um tempo maior, porque precisa de coordenação motora,
ela vem com um treinamento, mas isso o indivíduo pode fazer sozinho, ao passo que decodificar os signos ele não pode fazer sozinho. Como o senhor acha, como o senhor sugere que o Brasil resolva esse problema do analfabetismo, professor? Eu acho que 3 soluções assim, de imediato poderiam acontecer, né? A primeira delas é usar uma estrutura de organizações não governamentais, como é a Pastoral da Criança, que já é responsável por erradicação de vários problemas ligados à saúde infantil no Brasil. Então, existe dentro das igrejas várias pastorais. Eu, por exemplo, conheço um projeto que é do MEB, né, que é ligado à CNBB, que alfabetiza muito pelo norte e nordeste do país, mas é só um projeto. Há tantas outras igrejas com pastorais e que poderia ser utilizado através do Ministério da Educação, porque as igrejas chegam muitas vezes em lugares que o Estado não chega ainda. Então, essa seria uma solução imediata, né? A segunda solução seria utilizar o programa de rádio e televisão, e o governo tem esses espaços gratuitos, garantidos por lei, inclusive, que poderiam ser utilizados e levar essa metodologia também. E no terceiro momento, ampliar o programa de educação de jovens e adultos para essas regiões mais distantes, que é o professor físico que vai de mês em mês certificar e fazer aquele apoio para aqueles profissionais que estão atendendo alunos via rádio ou via programas que são mais distantes, né? Mas o país hoje tem não só metodologia, como tem recurso para resolver esse problema em menos de 10 anos, como a gente já viu, né, que algumas regiões do país diminuiu 25% do analfabetismo em 10 anos, quer dizer, isso é excelente enquanto resultado. Então, se é possível numa região de um mesmo país, por que não também em outras regiões, né? Tá certo, então, professor Geraldo Almeida, da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada, viu, pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde.